Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates. No sábado da semana que vem, no dia 9, a Rede JF de Voluntários, juntamente com o Movimento Juiz de Fora pela Paz, vão realizar uma ação voltada ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa iniciativa pretende conscientizar a população sobre esses direitos, as formas de valorizá-los e também mostrando como que essas ações podem contribuir para a paz social. Vamos explicar então para as pessoas o que seria essa paz social que a gente tanto fala e que é tão difícil de alcançar, gente? Então, o conceito de paz social e de direitos humanos ele é bem amplo, né? Uhum. E é uma coisa que cada um praticamente tem o seu próprio conceito. Mas quando a gente fala assim de paz social, a gente fala muito da garantia dos direitos e dessa sensação subjetiva mesmo, né, de paz, de estar satisfeito com o meio, com o mundo em que você vive, uma coisa que hoje, infelizmente, a gente vive sempre, né, não sei se dada ao excesso de informação que a gente tem sempre uma sensação de que a gente nunca está em paz, vamos dizer assim, né? Todo momento você está insatisfeito com alguma coisa. E um dos principais motivos que a gente vem sentindo com essas mudanças sociais ao longo, né, do desenvolvimento, a gente, pelo lado da promoção da cultura da paz e do trabalho voluntário, a gente percebe muito que o conceito de direitos humanos, as violações de direitos humanos, é um dos fatores principais que tem causado essa ausência da paz, vamos dizer assim, né? Porque paz não é só a ausência de conflito, né? Às vezes as pessoas acham que paz está relacionada à guerra, a conflito, a briga. Também está. Também está. Mas não é só isso, né? Às vezes dentro ali de uma violação, dentro da sua própria casa, igual a gente está vendo aqui a Dani, por exemplo, né? Ela, uma jovem menina atuando com acesso à saúde, com acesso ao esporte, à educação, a um mundo bem mais inclusivo, ela tem uma sensação de paz muito maior do que uma criança na idade dela que não tem esse mesmo acesso, que não tem essa mesma oportunidade. Dentro desse contexto, né, de conceito de direitos humanos, se vocês tivessem que listar assim, uma ação pública que mais viesse a impactar na ideia de direitos humanos, qual que seria essa ação? Olha, ou vocês acham que é sempre multifatorial? Não, é verdade. Os direitos humanos, eles são todos inteirados um com o outro. A ideia de direitos humanos é garantir o mínimo de direitos, ou seja, já é um conjunto, não é um único direito. É garantir um mínimo de direitos para que aquela pessoa exerça, atue como um ser humano de verdade. Então, na verdade, não há como se falar em um direito em destaque. É importante que se tenha segurança, é importante que se tenha saúde, é importante que se tenha o acesso à informação, o acesso à cultura. Isso talvez seja o principal modificador. Então, se você perguntar assim, um direito que conseguiria assim, alavancar os outros direitos humanos, talvez o acesso à informação. O direito de acesso à informação que está assegurado na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, eu acho, talvez, quando as pessoas se conscientizam, entendem o que é direitos humanos, entendem como funciona e o que aquilo garante e o que aquilo já garantiu na história. Acho que talvez isso seja o principal. Esse acesso à informação é importante, que aumenta a cidadania individual, né? Uma coisa que eu acho assim, a gente sempre quando ouve falar de direitos humanos, vira e mexe a gente tem um confronto entre o direito, vamos colocar do bandido de uma forma até pejorativa, mas que para ser mais clara, e o direito daquele que é um cidadão habitual, que na verdade é 99, né, tantos por cento. Como que vocês veem esse equilíbrio que todo mundo tem direito, né? E como é que funciona? Bom, na verdade é o seguinte, a principal ideia dos direitos humanos é que nós temos muitas diferenças entre nós, né? Nós temos diferenças no credo, nas religiões, né? Temos diferenças ideológicas, temos diferenças
de condição financeira, de acesso à educação. Agora, um ponto nos une: nós somos todos humanos. Ou seja, a ideia dos direitos humanos é preservar o mínimo para qualquer cidadão, seja ele estando em confronto com o Estado, ou seja, tendo aquela nomenclatura que a gente não usaria em sala de aula jamais, né, ou no direito, como aquela ideia marginal, ou seja ele uma pessoa que se enquadra perfeitamente nos padrões que o Estado exige. Então aqui a discussão não é se ser bandido é certo ou ser bandido é errado. É ser humano ou não é ser humano? Tem que ter respeitados algumas garantias mínimas ou não tem que ter respeitado algumas garantias mínimas? Jamais um confronto entre, por exemplo, policial e direitos humanos. Direitos humanos assiste o policial, assiste a família do policial, assiste todas as pessoas, inclusive aquelas que estão em confronto com o Estado. Recentemente eu estava discutindo com a pessoa sobre essa parte de penitenciária, parceria público-privada, né? E simplesmente o público. E nós caímos nessa assim: como que você promove um desenvolvimento individual voltado para direitos humanos? E essa pessoa que tem experiência na área, né, falou assim: olha, eu não acreditava em parceria público-privada não, mas eu fui lá em Ribeirão das Neves, não sei o que, acompanhei lá, né, aquele presídio lá, e falou assim: olha, eu fiquei abismado com a possibilidade que tem de fazer esse tipo de desenvolvimento no sentido da pessoa realmente assim ser tratada com todos os direitos, com a qualidade, sabe? Eu acho que isso me impressionou porque é um conceito novo que está chegando, que muitas vezes se defronta com outros conceitos, né? Muito bem lembrado. Você tocou num assunto muito importante, que nós, quase todos nós, desconhecemos isso, essa parceria público-privada, principalmente nessa área de prisional, nessa área de penitenciária, essa coisa aqui, é uma coisa nova no Brasil. E em outros países da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, isso já acontece. Sabe? E aqui no Brasil é uma coisa ainda incipiente, não é verdade? Ah, não, com certeza. Eu acho isso interessante, assim, tudo tem questionamento, né? Então a gente também não pode fazer uma apologia assim, restrita, não. Mas eu acho que vários fatores tem. Um é que integra talvez a pessoa, mas ela não vai só para cumprir a penitência, vamos pôr assim, né? Mas já entrega, já se prepara de uma forma mais efetiva. E outro que eu acho que do ponto de vista do Estado é importante, que é o seguinte: uma parceria público-privada, se tudo correr bem e a violência diminuir, a gente não tem aquele custo que vai ter que carregar para o resto da vida de um presídio montado e tudo mais. Porque, na verdade, a gente tem que quebrar essa ideia de que direitos humanos é direito à impunidade, né? Direito humano não é garantia de impunidade para ninguém. Muito pelo contrário. Né? Direitos humanos é garantia das leis, né? Do cumprimento das leis. E, inclusive, preservando, quando entra o papel do Estado, preservando os direitos humanos, que o próprio Estado tem que estar atuando em favor do seu cidadão. Porque se você for olhar dentro do que o senhor está colocando, o Estado é o primeiro a violar os direitos humanos. É o primeiro a violar as leis. E o problema do Estado é que ele viola e não tem muito o que fazer, né? Isso que é o problema. Mas tem o que fazer, é isso que o professor falou. Ou seja, só mobilizando a sociedade, porque não tem jeito, né? Porque caso contrário, o Estado é o Estado. A gente aceita e, né, ele é mais forte e tudo mais. Então nós temos que mobilizar. Eu acho que você falou uma palavra assim, voluntariado. Essa é a palavra desse século, ou seja, as pessoas se engajarem, esquecerem um pouco que existe Estado, ou seja, vamos lá. Cada um faz a sua parte da melhor forma. Vamos assumir grupos de direcionar o país, né? Eu acho que isso é importante. Conscientização. Todo mundo. Com certeza. Eu entendo até que o papel dos direitos humanos hoje, nesse momento, é um papel muito mais de instruir. Algumas pessoas negam os direitos humanos sem saber como elas chegaram até ali para poder negar esses direitos. Tem até esse direito, né? Por exemplo, o direito de uma mulher entrar dentro de uma sala de aula e poder assistir matérias com os homens, aprender aquilo que os homens aprendiam já antes, a possibilidade de uma pessoa ter uma escolha religiosa diferente da escolha majoritária. Olha, essas pessoas muitas das vezes fazem essas escolhas
aproveitam dessas grandes conquistas dos direitos humanos e negam os direitos humanos. Hoje, negar os direitos humanos seria negar os direitos das mulheres, negar os direitos humanos seria negar o direito dos negros, o direito de opção sexual. Então, a pessoa, para negar o direito humano, eu convido que ela, pelo menos, leia a Declaração Universal de Direitos Humanos. E ali não tem nada para defender bandido, ali não tem nada indicando que deve ser feito para impunidade ou que deve ser um direito voltado contra as forças estatais, muito pelo contrário. Uma coisa que eu me questiono sempre é o que pode ser feito com essas pessoas que elas vão contra esse movimento que já acontece há tanto tempo, né, de avanços dos direitos, e tentam de diversas formas, em diversas situações, fazer com que violar os direitos mesmo, que elas podem ser punidas de alguma forma, ou a gente simplesmente tem que ouvir e ficar indignado com isso? Que é o que tem acontecido. Na verdade, a principal legislação mundial que nós temos é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós tivemos a criação da ONU no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, e já tínhamos um rascunho da Declaração Universal de Direitos Humanos ali em 46, na verdade 48, que ela foi declarada ao mundo, e hoje, inclusive, para qualquer país entrar para a ONU, ele tem que assinar o Tratado de Direitos Humanos da ONU. E para permanecer, ele tem que obedecer esse tratado, ou seja, não é permitido, é completamente ilegal violar qualquer direito humano. E não é só de acordo com a nossa legislação, é de acordo com uma legislação que atua em quase 200 países. Assim, respeitar o direito da mulher é obrigação em todos os países signatários da Convenção Interamericana. Respeitar o trabalhador é importante em todos os países que são signatários. E se quiser entrar para a ONU, tem que aprender primeiro a ler essa cartilha. Aprender e a fazer respeitar esses direitos, para que a gente consiga uma evolução, né? A evolução, ela está aí. E, obviamente, que as nossas legislações, elas são moldadas também com base nessa Constituição, que seria uma Constituição Internacional, né? Que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, muitas dessas regras, elas são replicadas em nossa Constituição e, obviamente, quando se fala em lesões mais graves, a bens jurídicos mais importantes, o nosso Código Penal e as nossas legislações penais também atuam para reprimir severamente. Por exemplo, nós temos o crime de preconceito, nós temos, por exemplo, crimes contra a liberdade individual, e aí estão todos ali previstos na nossa legislação. Você falou uma coisa que eu queria até deixar para o próximo, né? Módulo, que seria essa ideia da liberdade individual relacionando com direitos humanos, ou seja, quanto que hoje tem se interferido na liberdade individual, né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim, daqui a pouquinho a gente vai para o último intervalo, mas antes disso eu gostaria de deixar um abraço, já que a gente está falando de esporte e também de direitos humanos, para o atleta Alexandre Yankee, que está assistindo o nosso programa, que a gente já recebeu aqui na nossa mesa. É um prazer para a gente ter você acompanhando o nosso programa aí da sua casa. E a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui para o último bloco do nosso programa de hoje. Esse assunto é muito extenso, muito vasto, a gente precisaria de um programa inteiro para conversar, mas eu queria que a gente tentasse limitar um pouquinho esse bloco agora a respeito da ação de vocês que vai acontecer no próximo sábado, o dia que antecede, né, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Então, no dia 9 a gente vai estar fazendo uma mobilização no Parque Alves, descendo ali o calçadão, né, dado o público que sempre tem presente, para a gente poder estar passando essa mensagem de direitos humanos para a sociedade, no sentido de reconciliar a sociedade com direitos humanos, né, alertar a sociedade, né, da importância que é os direitos humanos para a vida de cada um, de cada cidadão, né, e desmistificar um pouco esse conceito deturpado que a gente tem visto, infelizmente, nas redes sociais, né, contra a sociedade, contra os direitos humanos. Enquanto eu, por exemplo, eu não viveria numa sociedade sem direitos humanos, né, que é inerente a todo cidadão, desde a garantia fundamental à saúde, educação, alimentação. Por exemplo, eu não sei se vocês estão cientes, a gente vive muito essa realidade lá no projeto, que é o público que a gente atende diariamente. A fome já chegou a bater na porta do cidadão,
né, das pessoas mais carentes, das pessoas mais vulneráveis. A fome mesmo, não é estar com fome, é não ter o que comer. Ela já bateu o jogo. Isso é uma violação gravíssima dos princípios fundamentais dos direitos humanos, né? Então a gente não pode estar permitindo que a sociedade, até por uma falta de conhecimento e de acesso a essa informação, ela atue contra ela própria. Pelo contrário, nós temos que fortalecer os direitos humanos e estar lutando, principalmente nós que temos um pouco mais de esclarecimento e mais acesso, estar lutando e estar unindo em favor da garantia de direitos humanos desse público mais vulnerável, principalmente, né? Então, essa é a ideia da ação, vai acontecer no sábado, dia 9, né, que o dia 10 é o Dia Internacional de Direitos Humanos, às 10 horas da manhã. Uhum. E lá vai ter vocês do Rede JF também? A gente está mobilizando através dos CRAS, inclusive do CRAS Norte, a gente está mobilizando entidades, né, que tenha frentes de negros, LGBT, religiosos, todo mundo, todo cidadão, todo ser humano, criança, adolescente, idoso, todas as classes sociais, né, a gente tem pessoas representantes de todos esses segmentos que vão estar nessa mobilização conosco. Perfeito. Tá, eu queria saber, já que a gente fala tanto de direitos humanos, essa questão está sempre em discussão, por que é tão difícil fazer com que a sociedade ela converse, né, e tente achar soluções que são boas para todos, para viver em comunidade mesmo, porque existe tanto esse problema de etnia, de grupos assim, e é uma coisa que perdura tanto. Olha, eu entendo que a falta de informação é o maior vilão que nós temos hoje na sociedade. O preconceito é o quê? Né? Preconceito, como a própria palavra diz, é um pré-conceito que alguém faz sem, às vezes, alguma base. Né? Então, a ideia da conscientização dos direitos humanos, ela é difícil de ser difundida com o cuidado necessário, justamente porque algumas pessoas estabelecem alguns preconceitos, ligam realmente aquelas entidades que eles não são os direitos humanos, né? Na verdade, algumas entidades que lutam pelos direitos humanos ligam como sendo aquelas pessoas que assistem presos, bandidos. Só que, na verdade, o que não se para pensar é que essas entidades elas têm uma função fundamental pelo seguinte: quando eu tenho alguém que já tem facilidades por conta da sua vida, ao acesso à saúde, ao acesso à educação, ao acesso à segurança, quando acontece alguma coisa com essa pessoa, já existem várias entidades que vão socorrê-la. Quando eu tenho, por exemplo, um policial baleado, eu tenho uma mobilização das associações de policiais, isso é importante. Importante que eles se organizem, que lutem pelos direitos dele, que lutem por mais segurança, mais condições de trabalho. Agora, quando que vão surgir as entidades de direitos humanos? É quando não tem ninguém para defender. Quando não tem ninguém para defender, quando não tem ninguém que diz assim, olha, eu vou abraçar a sua causa. Então, por isso, às vezes, as causas das entidades de direitos humanos, elas são antipáticas. Porque, na verdade, eu não preciso das entidades de direitos humanos irem socorrer, por exemplo, um político. Eu não preciso das entidades de direitos humanos socorrer, por exemplo, juízes de direito, grandes empresários. Por quê? Porque esses já têm recursos e o Estado já os assiste. Aqueles que não têm ninguém por eles, é a hora do militante de direitos humanos arregaçar as mangas e dar a cara a tapa. Dar a cara a tapa e ir lá e defender, por quê? Pelo simples fato dessa pessoa ser um ser humano. Então, se ele estiver sendo preso, se ele estiver respondendo um processo, ou se ele não está respondendo um processo, mas ele está na fila do hospital e está deitado no chão do hospital porque não tem um mínimo, não tem uma maca para colocar ele, lá vai estar os direitos humanos. Só que isso não vai aparecer, por quê? Porque esses já são naturalmente excluídos pela sociedade. Isso que você está falando é muito interessante, porque geralmente essas pessoas vão chegar a esse estágio porque elas não foram paradas em nenhum momento anteriormente, sabe? Não tem como essas pessoas não sofrerem a influência do meio social em que elas vivem, a questão da falta de estrutura. Isso, Caio. Eu achei interessante que falou, até no outro módulo lá que eu fiz a pergunta, porque isso que você fala assim, inclusão passa por educação. Né? Eu acho assim, a gente quando fala inclusão, respeito a direitos humanos, respeito à liberdade individual, respeito ao diferente, né? Que hoje muitas vezes assim, as pessoas querem que o outro pense igual. Sim. Isso faz parte da educação. A gente tem que entender que existem várias formas de pensar na vida.
né? E eu acho assim, os direitos humanos eles são interessantes, que é o que vocês falaram, é o básico, né? É o mínimo que você tem que ter. Então, assim, eu tenho que respeitar o outro, o mínimo, pelo menos. Se eu não respeitar o mínimo, você está desrespeitando, né? O simples fato dele ser um ser humano. Ele ser humano, né? A regra dourada, né? Não faça o outro que você não quer fazer com você, né? Porque a coisa é tão simples, né? Mas, de repente, fica parecendo que é complicado. Respeitar o outro é empatia. Você não fazer pelo outro o que você não quer que faça com você. E é isso que a gente vê no dia a dia hoje? Não é, né? Tá atropelando os outros aí direto, né? É bíblico, né? Sim. Ué. Né? Talvez o principal ativista da história de direitos humanos talvez seja Jesus Cristo. É verdade. Mas é justamente isso. Assim, eu acho que a gente às vezes começa, né, a ter uma discussão que ela vai indo por um ponto tal. Hoje, por exemplo, fala-se muito de minoria, né? Minoria, maioria, mas não existe humano, né? Sim. Então, quer dizer, você não tem que respeitar a minoria nem respeitar a maioria, é respeitar o outro e não fazer o que você não gostaria. Entendeu? Eu acho que isso é interessante, assim, na hora que a gente vai para isso, porque as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Sim, sim. Por favor. Quando a gente fala, às vezes quando a gente fala também em luta pelos direitos das minorias, é porque normalmente essas estão Já são mais segregadas, vulneráveis a violações de direitos humanos. Então quando a gente fala assim em luta pelos direitos LGBTs, luta pelo trabalhador, operário, luta pelo o sujeito que está encarcerado, luta... Nós não estamos comparando essas pessoas, mas tem um ponto que liga elas todas, é o ser humano. Então, e aí, como essas categorias estão mais vulneráveis, é onde a gente vai ver que a luta é mais necessária. Mas é importante a gente sempre lembrar que o direito humano é um direito de qualquer pessoa, independente da qualidade de entendimento que ela tem. Às vezes temos que preservar os direitos humanos até daqueles que não entendem o que é um direito humano. Não, eu tenho ficado assim, pensar de vez em quando, porque discriminar é separar, né? Sim. Qualquer coisa. Então você, quando começa a separar muito a sociedade, esse é assim, esse é assado, esse é assado, esse é assado, às vezes corre o risco da gente começar efetivamente, ao invés de diminuir a discriminação, acentuar um grau de discriminação. Eu acho que a gente ir pela essa ideia de direitos humanos, ou seja, todo mundo é igual, todo mundo é humano e todo mundo tem que ter algum acesso a alguma coisa, vamos colocar assim, né? Eu acho que seria uma coisa mais lógica do ponto de vista social, entendeu? Liberdade, tem que ter liberdade, você pode ter liberdade de crença, opinião, seja o que for, não pode agir contra o outro, né? Claro. Que às vezes as pessoas acham assim, eu quero ter liberdade para ter arma, tem. Isso não quer dizer que você vai ter direito de matar ninguém, dar tiro em ninguém, né? São coisas muito diferentes. Eu acho que essa ideia que a gente tem que talvez multiplicar na sociedade, ou seja, respeito o outro só porque o outro existe, né? É impacto da existência. A gente sempre assiste críticas aos ativistas de direitos humanos. Sempre. Sabe por quê? Porque a televisão dá uma conotação diferente para isso. Porque ele socorre aquele que... Socorre muitas vezes o marginal, o bandido, coisa. E aí fala assim, e a vida daquele trabalhador que foi assassinado? E quem socorre esse? Aí tem que criar uma organização, uma entidade para proteger esse. Não, ou o Estado vai proteger, que não protege. Já tem os direitos humanos. Eu acho que Os direitos humanos é para ele também, não precisa se criar mais um Mas outro. aí o nosso locutor, e quem vai socorrer isso? E quem vai... Na verdade, o Estado tem que socorrer todos. Aqueles que atuam em prol dos direitos humanos devem cobrar do Estado que ele socorra. O tempo todo. Essa cobrança ela deve ser feita. Pode ser que muitos não saibam, mas algumas comissões de direitos humanos notificam hospitais Sim. e pedem instauração de inquérito policial, pedem apuração quando, por exemplo, alguém está recebendo um tratamento desumano dentro do hospital. Então, assim, é que realmente isso não ganha uma proporção, né, muito maior de visibilidade, porque tem sempre alguém querendo se apropriar dessa luta. Essa luta parece mais nobre à população. Então tem sempre alguma entidade que vai falar, opa, essa luta é minha. Agora, quando a luta ela não é uma luta tão simpática à população, aí essa fica somente para as entidades de direitos humanos. É interessante, né? Essa parte que você falou de hospital, não sei o quê, e direitos humanos, que a gente vê muito hoje, é um atentado, entre aspas, aos direitos humanos, que é essa interferência, às vezes, na terminalidade da vida, ou seja, a pessoa, né, existe um limite na vida e até onde
se justifica tratar um paciente, às vezes, que não tem mais retorno em alguma coisa. Isso eu acho que era um tema interessante para a gente trazer para a mesa de debate, sabe? É muito oportuno dentro do que é a medicina hoje, o que é a ciência hoje. Bom, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim, mas antes eu queria que você só fizesse um comentário rapidinho, que às vezes a sociedade ela é dividida, né, entre pessoas que são a favor e contra, mas garantir o direito das pessoas que têm menos condições não é tirar direito de uma parcela mais favorecida. Claro. A verdade é que a luta é pela garantia do mínimo. Basicamente isso. Depois, se Deus quiser, veremos aí a garantia do mínimo para todas as pessoas, possibilidade de praticar um esporte, como a Dani, possibilidade de estudar em boas escolas, que todas as escolas sejam boas escolas, que todos os hospitais sejam bons hospitais. Na verdade, melhorar o hospital de alguém não significa piorar o de outro. Melhorar a escola de alguém não significa piorar a escola de outro. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao fim, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado por todo o conhecimento, desejo sucesso ao evento de vocês no dia 9. Meu amor, mais uma vez, parabéns pelos seus resultados e até de Academia Nova. Você pode falar rapidinho pra gente? Eu vou passar essa pro Alan, né, que eu depois do Mundial mudei, né, para essa academia, Asas Taekwondo, em busca de um treino mais específico, né, na área da competição. E agora temos mais 2 atletas classificados aí para o Grand Slam, né, Alan? Sim, além da Dani, nós temos o Gregor e a Eduardo, vão lutar o Gregor categoria 51, também juvenil, e Eduardo 67, também juvenil. Vão estar participando também em fevereiro, né, que é o Grande Slam, tentando a vaga no Campeonato Mundial. Perfeito, sucesso para vocês. Muito obrigado. Debatedores, até semana que vem. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você de casa que acompanhou o nosso programa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo, aqui pela TV Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa hoje às 6 horas da tarde e você pode assistir essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.